Vamos lá, pessoal. Dando continuidade ao estudo dos sistemas lineares, na aula de hoje falaremos sobre 3 assuntos. Vamos conferir: classificação dos sistemas lineares, análise e discussão de um sistema linear e representação dos sistemas lineares. Essa representação é uma representação geométrica, tá bom? Ok. Começando pela classificação. São 3 tipos. Primeiro tipo, sistema possível e determinado, chamaremos de SPD. É aquele que possui apenas uma solução. Sistema possível e indeterminado, chamaremos de SPI. É aquele que possui infinitas soluções. E sistema impossível, chamaremos de SI. É aquele que não possui solução. Então, existem 3 tipos: SPD, SPI e SI. SPD, possível e determinado, uma única solução, é um par ordenado. Sistema possível e indeterminado, SPI, existem infinitas soluções. E o sistema impossível, chamaremos de SI, claro, como o próprio nome sugere, ele não apresenta soluções. Ok? Beleza. Vamos lá, vamos falar agora sobre análise, sobre a discussão de um sistema linear. A discussão dos sistemas lineares consiste em analisar padrões referentes aos seus coeficientes. Esses coeficientes são coeficientes numéricos, tá bom? Com a finalidade de classificá-los, me refiro aos sistemas, tá? Classificar os sistemas lineares quanto às possíveis soluções. A forma tradicional, até porque existe outra, para identificar esses padrões é através do uso do determinante. Aqui eu já faço uma observação. Você precisa estudar matrizes e determinantes antes de assistir a aula de hoje. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo sobre essa aula, tá bom? Matrizes e determinantes. Então é interessante que você assista antes a aula sobre matrizes e determinantes para depois dar continuidade aqui, ok? Beleza. Vamos lá, pessoal. Determinante diferente de zero. Já vou adiantar. Se o determinante de um sistema é diferente de zero, eu não tenho dúvidas, tá bom? Pessoal, vou até melhorar aqui, ó. Determinante, tá bom? Se o determinante é diferente de zero, eu só posso ter um SPD, sistema possível determinado. Vamos conferir. Se o determinante do sistema for diferente de zero, está aqui, ó, determinante diferente de zero, então significa que o sistema apresenta uma única solução, ele é SPD. Então, não tenho dúvidas. Fiz o cálculo do determinante, ele é diferente de zero. Acabou, esse sistema é possível e determinado. Por que eu estou falando isso? É porque quando o determinante for igual a zero, existem duas possibilidades. Ele pode ser SPI ou pode ser SI. E a distinção entre um e outro é bem sutil. Vamos lá que eu vou explicar o que eu coloquei aqui para você, tá bom? Esse D aqui, ó, e esse D indicam um determinante do sistema, ok? Então, o D, em ambos os casos aqui, se refere ao determinante do sistema. Ok. Aqui é que eu estou falando. Se o determinante do sistema é igual a zero, tá? Aqui no primeiro caso, se o determinante é igual a zero e o determinante das variáveis, todas as variáveis, também é igual a zero, então nós temos um SPI. Aqui, pessoal, dx1 até dxn, eu me refiro ao determinante das variáveis. Não importa a quantidade de variáveis, tá bom? Então vamos lá, deixa eu fazer um resumo aqui rápido para você. Calculei o determinante do sistema. Ele é diferente de zero. Ok, SPD, sistema possível e determinado, uma única solução. Calculei o determinante do sistema. Ele é igual a zero para tudo. Pode ser SPI, possível e indeterminado, ou pode ser SI, sistema indeterminado. Se o determinante do sistema é igual a zero e o determinante de todas as variáveis também é igual a zero, eu tenho um SPI. Já adiantando o que eu vou falar na sequência, se o determinante do sistema é igual a zero e existir pelo menos uma variável cujo determinante é diferente de zero, nós temos um SI, sistema impossível, tá bom? É o que eu estou dizendo aqui, ó. Se o determinante do sistema é igual a zero e existe, tá? Isso aqui é o existe. Pelo menos um determinante variável diferente de zero, nós temos um SI. Na prática, vocês vão ver que isso é bem simples, tá bom? Então, novamente, determinante diferente de zero, SPD igual a zero, pode ser SPI ou SI. Determinante do sistema igual a zero, determinante de todas as variáveis também igual a zero, SPI, sistema possível e indeterminado. Determinante do sistema igual a zero, mas existe pelo menos uma variável cujo determinante é diferente de zero, nós temos um SI, ok? Beleza. Vamos verificar o exemplo 1. Determine os valores de A
Para que o sistema abaixo seja possível e determinado. Eu quero um sistema SPD, possível e determinado. Então, eu já sei que o determinante deve ser diferente de zero. Eu tenho aqui os coeficientes 3, 2, A e menos 4. Então, está aqui. Ó. Vou botar aqui 3, 2, A e menos 4. Nós temos aqui uma matriz quadrada de ordem 2. Então, como é que eu faço o cálculo determinante? Produto dos elementos que compõem a diagonal principal, 3 vezes menos 4 é menos 12, e produto dos elementos que compõem a diagonal secundária. A vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes A. E eu faço a diferença. Produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Isso aqui tem que ser diferente de zero, porque esse aqui é o determinante. Ok. Valor negativo, ele vem para a direita da desigualdade, tá? Com o símbolo diferente, então ele fica positivo. Menos 2A vai ser diferente de 0 mais 12, que é 12. Menos 2 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, A deve ser diferente de 12 dividido por menos 2. Lembrando que na divisão, se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Então, A ele deve ser diferente de menos 6 para que esse sistema seja possível e determinado. Então, observe que aqui foi necessário trabalhar o cálculo do determinante. Por isso que é importante você assistir a aula sobre matriz determinante, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lembrando que essa forma é a tradicional, é o usual. Existe uma outra forma que eu vou te ensinar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá. Antes de falar sobre essa forma, eu tenho que falar sobre a representação geométrica, onde eu vou te ensinar o método da proporção, que é a segunda forma de você verificar se o sistema é possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível, tá bom? Então, considere um sistema 2x2, duas equações e duas variáveis, duas incógnitas, conforme essa estrutura. A mais B igual a C, A' mais B' igual a C', tá bom? Nesse tipo de sistema, cada equação representa geometricamente uma reta no plano cartesiano. Assim, conseguimos discutir tal sistema através do método da proporção. Aí vamos lá, 3 situações possíveis, beleza? Bastante atenção agora, pessoal. Essas situações aqui, elas suprem a necessidade do cálculo do determinante em um sistema 2x2, tá bom? Se eu tenho um sistema 2x2, duas equações e duas variáveis, eu não quero trabalhar o cálculo do determinante para definir se é SPD, SPI ou SI. Eu vou recorrer ao método da proporção, que eu vou te ensinar agora. É bem simples, tá bom? Olha só. Se o coeficiente A dividido por A' é diferente de B por B', significa que eu tenho retas concorrentes. Então, meu sistema é possível e determinado. O que são retas concorrentes? São retas que se interceptam em apenas um ponto. Imagine aqui, ó, a reta R e a reta S. Aqui nós temos retas concorrentes. Então, quando meu sistema é possível e determinado, ele só tem uma única solução. Então, é um ponto de interseção entre essas retas que são concorrentes, tá bom? Isso aqui eu vou explicar nos próximos 2 exemplos, tá bom? Beleza. Retas coincidentes. Se eu tenho retas coincidentes, eu estou diante de um SPI. Quando que eu tenho retas coincidentes? Quando as razões são sempre iguais. A sobre A', B sobre B', C sobre C', todo mundo é igual. Então, tem um sistema possível e indeterminado. As retas são coincidentes. Algo assim, ó. Eu tenho a reta R e eu tenho a reta S. Elas coincidem. Elas estão, ó, sobrepostas, tá bom? Então, aqui eu tenho que a reta R é igual à reta R. A reta S, perdão, elas estão sobrepostas. Agora, quando eu tenho um sistema impossível, as retas são paralelas, não há interseção. Então, aqui, ó, a reta R e a reta S, elas são paralelas, elas não se tocam em nenhum ponto. Quando que isso aqui acontece? Quando a razão de A' é igual a B', mas diferente de C', tá bom? Vamos lá, é algo similar ao determinante, só você associar. No SPD, se o determinante é diferente de zero, você tem uma única solução. Aqui, ó, as razões são diferentes, é só aproveitar. Lá no sistema possível indeterminado, se o determinante do sistema é igual a zero e todos os determinantes variáveis também são iguais a zero, estamos diante de um SPI infinitas soluções. Aqui todo mundo é igual, só você associar. Lá no SI, fazendo analogia ao determinante, o que acontece? Se o determinante do sistema é zero, mas existe pelo menos uma variável cujo determinante é diferente de zero, nós temos um sistema impossível que não apresenta solução. Aqui acontece isso, ó. Aqui é igual, mas aqui é diferente. Então, esse é o raciocínio.
Parece complicado, mas não é, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho o sistema 2x2. Ele tem os coeficientes A e B e os termos independentes C, tá bom? A e B são coeficientes das variáveis e C, termo independente. E claro, eu vou ter o A', B' e C'. Se eu pegar a razão A sobre A', B sobre B' e for diferente essa razão, acabou. Eu já sei que meu sistema é possível e determinado, uma única solução. Se eu pegar as razões dos coeficientes e dos termos independentes, todas essas razões são iguais, significa que meu sistema é possível e indeterminado, infinitas soluções. Se os coeficientes apresentam as razões iguais, mas eu comparando com os termos independentes houver uma diferença, não forem iguais, significa que meu sistema é impossível, não apresenta soluções. Olha como na prática é mais simples. Vamos verificar. Vou pegar o mesmo exemplo e vou trabalhar a ideia da proporção. Observe que eu quero um sistema possível e determinado. Então significa o seguinte, ó, se eu pegar o A sobre o A', tem que ser diferente do B sobre B'. Vamos confrontar? Aqui é o A, aqui é o A'. Aqui é o B, aqui é o B'. Então seria isso, ó, 3 sobre A tem que ser diferente de 2 sobre menos 4. Isso é uma proporção. O que a gente faz? Multiplica cruzado. A vezes 2 é 2A. 3 vezes menos 4 é menos 12. E eu mantenho este símbolo de desigualdade, tá bom? Então está aqui, ó, menos 12, que é o símbolo diferente. 2 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Repare que o A deve ser diferente de menos 12 dividido por 2. Logo, o A deve ser diferente de menos 6. Chegamos ao mesmo resultado, só que aqui nós aplicamos o método da proporção. Na prática, é a mesma coisa, tá, pessoal? Porém, você não precisa fazer cálculo do determinante, ok? Beleza. Vamos para o próximo exemplo. Eu quero agora os valores de A e B para que o sistema baixo ele seja possível e indeterminado. Ele tem que ter infinitas soluções. Aí eu vou por etapas, tá bom? Porque no sistema possível e indeterminado, o que eu tenho? Eu tenho que o A sobre A' deve ser igual ao B sobre B', porém, diferente de C sobre C'. Esse aqui que a gente acabou de aprender. Ok. Aí vamos lá, começando aqui. Ó. Esses caras devem ser iguais em relação às razões. Então, ó, A', B, B'. 6 sobre 4 deve ser igual a sobre 4. Aí o que eu faço, pessoal? Isso aqui é uma proporção. Eu posso cortar esse cara com esse cara. Vou falar que o 6 é igual a, ou seja, o A é igual a 6. Ok, isso aqui é matemática básica. Se você multiplicar cruzado, vai dar a mesma coisa. Beleza. Agora que eu já sei o valor de A, eu vou pegar esses caras aqui e vou trabalhar o quê? Diferente. Vai ficar assim, ó. Sabendo que o A é igual a 6, no lugar desse A aqui eu vou colocar o 6, tá bom? Vai ficar, ó, 6 sobre 4 deve ser diferente de 12 sobre B. Agora eu vou definir o valor de B. Tudo bem? Vou multiplicar cruzado. 6 vezes B, 6B. Mantém o símbolo de diferente. 4 vezes 12, 48. Então, meu B deve ser diferente de 48 dividido por 6. Por quê? 6 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, B deve ser diferente de 8. Pronto. Então, quais valores de A e B? O A deve ser igual a 6 e o B diferente de 8 para que esse sistema seja possível e determinado. Tranquilão, pessoal? Então é isso. Dá para trabalhar determinante, dá para trabalhar o método da proporção. Em ambos os casos, eu sempre vou chegar à mesma solução. O que a gente vai fazer agora? Vamos resolver questões já cobradas em concurso, tá bom? Mas, Júlio, eu estou olhando para cá, não tem a mesma estrutura. É porque o termo independente dessa equação e dessa equação estão à esquerda da igualdade que a gente faz. Vamos passar para cá e vamos passar para cá. Eu quero saber em relação a esse sistema, quantidade de soluções. Nenhuma, uma, duas, três ou infinitas, né? Então, vamos lá, pessoal. Ajustando ali, ó, 5x mais 4y vai ser igual a menos 2. Por quê? Valor positivo vem para cá negativo. 0 menos 2, menos 2. Ok. Menos 18 vem para cá, fica positivo. Então, eu tenho que 3x menos 4y é igual a 18. O que acontece? Vamos olhar para esses coeficientes. Ó, 5 sobre 3, 4 sobre menos 4. São razões iguais ou razões diferentes? São diferentes, né, pessoal? 5 dividido por 3 é diferente de 4 dividido por menos 4. Se você executar a divisão, aqui você vai encontrar uma dízima periódica e aqui você vai encontrar menos 1. Então é fácil você perceber que são diferentes.
Isso por si só já garante que eu tenho apenas uma solução. É um sistema possível e determinado. Porque no sistema possível e determinado, a gente acabou de estudar. Se eu pegar A sobre a linha, que são os coeficientes de uma das variáveis, isso for diferente dos outros coeficientes, quando feita a razão, significa que é um sistema possível e determinado, e esse aqui apresenta uma única solução. Não precisa fazer mais nada, a questão não quer que você resolva. Júlio, eu quero resolver. Beleza, vamos resolver só para você conferir? Se eu aplicar aqui o método da adição, ó, 5x mais 3x dá 8x. 4y menos 4y dá 0, eu corto. Menos 2 mais 18 dá 16. Repare que você vai ter só uma única solução. Ó. 8 está multiplicando x, eu passo para o outro lado dividindo. Qual o valor de x? 2. Vou escolher uma das equações, vou pegar a primeira. No lugar de x eu vou colocar o 2, tá bom? 5 vezes x é 5 vezes 2, mais 4y é igual a menos 2. 4y se mantém aqui. 5 vezes 2 é 10. Eu vou passar para a direita da igualdade, ele vai negativo. 4y é igual a menos 2 menos 10. 4y é igual a menos 12. 4 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Observe que aqui eu encontrei qual o valor de y? Menos 3. Então aqui eu tenho um par ordenado. Qual a minha solução, pessoal? O x deve ser igual a 2 e o y menos 3. Você poderia fazer assim também, só que dá muito mais trabalho. Aqui no olho você já perceberia ó, que 5 dividido por 3 é diferente de 4 dividido por menos 4. Então, muitos alunos, quando resolvem esse sistema, encontram os valores de x e y, eles estão cometendo um erro que se chama extrapolação textual. Estão indo além do que a banca está pedindo. Aqui eu só quero saber a quantidade de soluções. Uma, duas, três, infinitas, nenhuma. Então, não precisa o aluno resolver. Era só verificar que as razões dos coeficientes, no caso das duas variáveis, eram diferentes. Se são diferentes, o sistema é possível e determinado. Tudo bem? Legal. Fechando a nossa aula, vamos resolver essa questão aqui já cobrada em prova. Aqui, pessoal, nós temos um sistema 3x3, tá? São 3 equações e 3 variáveis. Ué, Júlio, mas o que você vai fazer aqui? Aqui eu tenho que calcular o determinante, não tem jeito. Por isso que é importante ter estudado já o uso do determinante, o cálculo do determinante, em aula anterior, beleza? Porque aqui eu vou aplicar a regra de Sarros para poder fechar essa questão. Aí vamos lá, pessoal. Eu quero o valor de K para que o sistema seja SPD, possível e determinado. Então, já sei que o determinante deve ser diferente de zero. Aplicando a regra de Sarros, vamos lá. Quem são os coeficientes da primeira equação? K, 2, e aqui você não está vendo. É o menos 1. Então, eu tenho K, 2 e menos 1. Na segunda, 2, menos 8 e 2. 2, menos 8 e 2. Na terceira equação, eu tenho 2 e 1, só que 1 é z. Então, o y aqui é 0, tá bom? Então, ó, o x é 2, o y é 0 e o z é 1. Legal? Ok. O que eu vou fazer? Eu vou repetir as duas primeiras linhas abaixo. K, 2 e menos 1, 2 menos 8 e 2. Aí vamos lá. 3 produtos no sentido da diagonal principal. K vezes menos 8 vezes 1 dá menos 8K. 2 vezes 0 vezes menos 1 dá 0. Não precisa fazer nada. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Agora, produtos no sentido da diagonal secundária. Alterando o sinal, tá bom? 2 vezes menos 8 vezes menos 1 dá mais 16. Depois eu altero o sinal. Ok. K vezes 0 vezes 2 dá 0, não precisa fazer nada. E 2 vezes 2 vezes 4, 2 vezes 2 vezes 1 dá 4. Ok, vamos alterar os sinais, tá bom? Então, passa a ter, ó, o 16 é menos 16. Júlio, por que ali é 16? Porque, ó, menos 8 vezes menos 1 dá mais 16. Dá mais 8, tá bom? Perdão. E mais 8 vezes 2 dá 16. Por isso que eu coloquei aqui menos 16, porque o resultado é 16, eu altero o sinal. Ok. Aqui dá mais 4, vem para cá menos 4. E isso tudo representa o determinante, que deve ser diferente de zero. Menos 8K, eu repito. Menos 16 menos 4 dá menos 20. 8 menos 20 dá menos 12. Vou fazer devagar para você entender. Mantém o menos 8K aqui e o menos 12 vai para o outro lado e fica o quê? Positivo. Então, passa a ter 0 mais 12, que dá 12, ok? Então, o K ele vai ser diferente de 12 dividido por menos 8, porque o menos 8 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Se você simplificar, dividindo ambos por 4, olha o que vai acontecer. O valor de K vai ser diferente. 12 dividido por 4 dá 3.
Menos 8 dividido por 4, menos 2. E 3 sobre menos 2 é a mesma coisa que menos 3 meios, tá bom? Então, K deve ser diferente de menos 3 meios, portanto, o gabarito é a letra D. Beleza, pessoal? Então, aqui ficou evidente, né, a necessidade do aluno conhecer determinante. Eu vou só ratificar o que eu fiz para poder explicar direitinho. Como é que eu aplico a regra de Sarros? Eu posso repetir as duas primeiras linhas abaixo ou as duas primeiras colunas à direita. Optei por pegar as linhas e colocá-las abaixo. Ok. Fiz 3 produtos no sentido da diagonal principal. K vezes menos 8 vezes 1, que dá menos 8K. 2 vezes 0 vezes 1, que dá 0, não precisa colocar, porque aqui é uma adição, elemento neutro é o 0. E 2 vezes 2 vezes 2 deu 8. Então, aqui, ó, menos 8K e mais 8. Ok. Só para poder melhorar o teu entendimento. Depois eu pego 3 produtos no sentido da diagonal secundária. 2 vezes menos 8 vezes menos 1 dá mais 16, porque menos 8 vezes menos 1 dá mais 8 vezes 2, 16. Veio para cá menos 16, porque eu altero o sinal. Aqui dá 0, não precisa fazer nada. E aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 1 dá 4. Vem para cá menos 4. Menos 8K mais 8, menos 16, menos 4. Tudo isso aqui é o determinante, que deve ser diferente de 0. Daí, a gente conclui o raciocínio trabalhando o conceito de desigualdade na equação, tá bom? É muito similar à equação, só muda que o símbolo é diferente. Chegamos ao gabarito, que é a letra D. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso. Encerra a nossa aula por aqui. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima.